Olá, o verso que eu escolhi para nós meditar hoje está em Efésios 6. Eu vou ler o versículo 11. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firme contra a cilada do diabo. Sabemos que nós devemos revestir da armadura de Deus, né? Porque sabemos que a nossa luta aqui na terra não é contra a carne, contra o sangue e a carne, sim contra o principado e a potestade. Né? Nós sabemos que nossa luta aqui é contra o inimigo. Né? Sabemos que tem Deus de um lado nos protegendo e tem o inimigo do outro lado nos levando, né, para a perdição. Né? Sabemos, assim como Deus quer nos salvar, Satanás também quer que nós nos perdemos, né? Porque ele já está derrotado, foi derrotado. Quando Jesus morreu na cruz e ressuscitou, ele já derrotou o inimigo. Né? É um derrotado, né? Mas sabemos que ele quer levar muita gente com ele, né, para a morte eterna. Mas sabemos que nós temos um Deus poderoso e misericordioso, em quem vai nos ajudar a nos livrar desse mal. Eu lembro que quando eu vou começar do princípio, quando eu comecei a ir para a igreja, né, eu tinha 5 anos de idade, quando a minha mãe conheceu a verdade da palavra de Deus. Ela teve um estudo bíblico com o irmão da igreja e ele mostrou para ela tudo a verdade, né? Como fazer para ir para o céu, para a salvação eterna. E ela ficou encantada com tudo aquilo. E nós começamos a ir para a igreja e a minha mãe queria levar toda a família dela para a igreja. E daí nós começamos para a igreja, minha mãe começou a levar a verdade para os irmãos dela e fomos levando. Lembro que tinha uma pessoa que a minha mãe falou da verdade, ele começou a ir para a igreja. Mas o inimigo pegava ele dentro da igreja. Satanás pegava ele. Quando ele saía da igreja, ele saía endemoniado. Eu lembro que todas as pessoas, né, o ancião da igreja, a minha mãe, ia para lá, para a casa dele, levar ele e orar por ele. E Satanás perseguia até a casa dele, até chegar lá. Eles ficavam orando, e ele ficava apontando, né, falando aquela vozona grossa, diferente, coisa mais horrível, apontando o erro de cada um. Né? Até que uma pessoa orava, eu lembro que a minha mãe orava e ele ia embora. Com muito custo ele saía do corpo daquele homem. Mas eu lembro que eu ficava debaixo da mesa, tremendo de medo, eu ficava com muito medo. E isso me perseguiu por muito tempo. Eu lembro que eu via vulto preto, e eu orava, a oraçãozinha que a minha mãe me ensinava, e orava. E lembro que um dia a minha mãe falou para mim, chegou uma senhora, né, ela tinha uns 45 anos, ela ficou viúva muito cedo e ela ficou sozinha. Os filhos dela já eram casados, já morava longe, né, não morava no mesmo bairro que a gente morava, e ela pediu para minha mãe para mim dormir na casa dela com ela. E eu lembro que eu estava já grandinha, já tinha 7, 8 anos, já estava começando a ler, mas o que eu tinha mais medo era do escuro. Lá em casa, quando aparecia o vulto, eu corria para a cama da minha mãe, me enrolava nos pés dela ali e ficava quietinho, com medo, pedindo a Deus misericórdia, a Deus, né, tudo que ela tinha me ensinado, a oraçãozinha que ela me ensinava, eu orava para aquele vulto ir embora. Eu morria de medo daquele vulto preto. Então, eu lembro que eu fui na casa dessa mulher, comecei a dormir com ela e ela não sabia ler. Ela falava, chamava de Neinha, Neinha. Venha ler a Bíblia aqui para mim, ó, esse salmo. Lê esse salmo para mim. E eu comecei a ler o salmo. Salmo 21, Salmo 91, o Salmo 121. E comecei a ler os salmos para ela. E assim eu fui aprendendo. Os salmos que eu sei de cor hoje da Bíblia, tudo que eu aprendi desde o começo, né? E eu fui lendo a Bíblia, eu aprendi a ler a Bíblia com ela. Eu nunca gostei de ler. Nunca fui de ler muito. Não gosto de ler até hoje. Mas ela me ensinou, eu comecei a ler, aprendi a ler na Bíblia com ela, porque ela não sabia ler e ela gostava muito. Nós íamos na igreja junto e eu comecei a gostar de ficar com ela ali. Depois nós tivemos que mudar para a cidade, meu pai mudou, mas logo ela arrumou um companheiro e casou, né? E casou.
E eu lembro que eu aprendi a Bíblia com ela. E depois que eu aprendi a Bíblia, eu comecei a falar os salmos de cor. Então, sempre que aparecia o vulto para mim, eu falava aquele salmo de cor e desaparecia. Sabemos que o mal existe, né? Sabemos que existe o bem e o mal. Só nos resta saber de que lado nós estamos, né? Sabemos que agora que nós estamos passando por essa epidemia, né? Pandemia, que está assolando o nosso planeta Terra, sabemos que Deus está do nosso lado. Só nos resta saber de que lado nós estamos. Se nós estamos duvidando de Deus, né, ou não. Porque sabemos que Deus está no controle, né? Deus só deu essa parada, esse lockdown, para que nós possamos consagrar a nossa vida. Sabemos que não tem mais nada para acontecer nesse mundo. Muitas tragédias, muitas coisas já aconteceram, né? Então, que nós possamos nos preparar a cada dia para estar do lado do bem, que é do lado de Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário, pagou o preço do nosso pecado. Ele morreu e ressuscitou, está lá no céu, né? Sabemos que ele está lá no céu, né? Ele vai julgar cada pessoa, né? Cada pessoa. Então ele está pedindo para o Pai, espera mais um pouco, espera mais um pouquinho mais, que tem mais filho meu que é sincero de coração, que vai aceitar essa mensagem. Então, eu gostaria de perguntar para você, de que lado você quer ficar? Do lado do bem ou do lado do mal? Que Deus possa abençoar a sua vida. Em nome de Jesus. Amém.